Olá, minhas borboletas manifestadoras and maravilhosas and refletoras. Seja muito bem-vinda, minha borboleta. Mais uma semana, mais uma leitura. E bora lá, então? Bom, essa semana eu senti que a criança interior do nosso coletivo de borboletas iria falar. E recebi vários sinais com relação a isso. Agora mesmo comi umas balinhas de coco maravilhosas do aniversário que eu fui no final de semana. E, e eu senti que a nossa criança interior gostaria de falar de alguma forma. Então, vamos lá, né? Vamos lá ver o que nos aguarda essa semana. Bom, a gente tem aqui a carta do julgamento, a carta da indecisão, da estratégia e do apego. Vamos lá. Borboleta, a carta do julgamento traz muito sobre se resolver perto de um fim de ciclo, né? Então, o julgamento, ele é... Sabe aquela vibe do julgamento final, né? Que a gente aprende, né, na religião, sobre os nossos atos serem pesados na balança e a gente, né, vai ser julgado ali, etc. Eu sinto que no contexto das cartas é um julgamento muito parecido, assim. A gente chega num final de ciclo, né? E nesse final de ciclo existe um anjo que emana uma luz de consciência e com os nossos cabelos azuis, né? Me veio agora a imagem dos Smurfs. Que eles não têm cabelo azul, né? Mas eles são azuis. E com os nossos cabelos azuis, azul representa a espiritualidade, né? Expansão de consciência, a gente consegue lidar melhor com algumas situações. E o julgamento, ele traz essa energia de as situações iluminadas e agora a gente vai ter que lidar com isso para chegar no final da jornada, que é a carta do mundo, né? O julgamento é a carta 20, o mundo é a carta 21, que é o último arcano maior do tarô. Então eu sinto, borboleta, que você tá numa fase agora de final de ciclo e exame de consciência mesmo, né? E esse exame de consciência, ele pede compreensão, sair da ilusão, se abrir para acertar coisas que estão pendentes, né? E você se abrir para insights, porque talvez você esteja recebendo downloads e insights do que você precisa fazer, de qual caminho você precisa seguir, o que precisa ser terminado na sua vida, porque também tem isso, né? Tem hora que a gente não sabe exatamente o que precisa ser finalizado na nossa vida e o que vai começar. Mas sabe o que eu queria te falar? Que na verdade não importa o que vai começar, é sobre o que a gente está resolvendo agora. É o que a gente resolve agora, é o que a gente tem coragem para resolver agora, que faz com que os próximos passos sejam clarificados. Eu sou a pessoa que ama o planejamento, né? E por consequência, às vezes eu me vejo muito entrando nessa posição de controle, né? De, eu só vou fazer isso se for para aquilo. Então, eu tô definindo vários passos à frente na minha vida, eu quero isso, 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 isso. Só que assim, se a gente não resolve o agora, não tem como destrinchar nada do que a gente está planejando para o futuro. E outra, muitas coisas que a gente planeja lá na frente, a gente precisa se resolver no hoje para entender qual que é o passo, para entender sobre o que é aquilo. Eu tenho muitas coisas na frente lá na frente que eu quero realizar, só que eu vejo que eu não sei os detalhes ainda, eu não sei como que vai ser, não sei como vai acontecer, eu não sei quais serão os recursos para aquilo acontecer. E se a gente fica muito pensando nisso, a gente sai do papel aqui, deixa eu resolver o meu hoje, né?
e fica quebrando a cabeça numa coisa que não vai ter retorno, né? A não ser pensamentos que baixam a nossa vibração. Então, borboleta, eu sinto também que é sobre você puxar um pouco pro seu hoje e olhar essa questão do julgamento hoje, né? E aí, a partir do momento que você olha isso, você consegue traçar um plano e uma estratégia para fazer o que precisa ser feito, né? Outra coisa, eu sinto que você está indecisa, né, entre dois caminhos que são desconhecidos. E uma outra coisa que eu gostaria de te falar também é que não existe caminho certo. Isso aí é uma ilusão que colocaram na nossa cabeça, uma coisa muito social mesmo, de que a gente precisa escolher, né? A gente cresce tendo uma obrigação de escolher as coisas, de escolher caminhos, escolher a faculdade X ou Y, né? A formação A ou B, o emprego isso ou aquilo, a carreira tal, se casa, se não casa, se tem filho, se não tem filho, se mora de aluguel, se compra uma casa, se, se deveria fazer uma coisa, não deveria fazer uma coisa. É dualidade, né? Faz sentido porque é a dualidade da Terra. Mas, apesar da gente viver no mundo dual, ninguém nunca falou que era sobre a gente ser obrigada a escolher um caminho e esse caminho era o certo ou era o errado. E a partir do momento que a gente escolhe, a gente está grudado nesse caminho para sempre. Borboleta refletora. Se você sabe que você é refletora, porque eu sei que às vezes tem borboletas que entram nessa leitura por intuição, né? Mas se você sabe que é refletora, tem algo específico do seu desenho que diz que você não é a pessoa que veio aqui para ficar planejando 5, 10 anos para sua frente. E você não é a pessoa que precisa estar grudada num plano, numa decisão até o fim. Na verdade, ninguém é, né? A gente tá autorizada a mudar de ideia, viu, borboleta? Tá tudo bem mudar de ideia. Tá tudo bem mudar de caminho. E mas o seu centro G indefinido, né, ou aberto, ele fala, você não precisa ter essa definição para sempre. Então, por que simplesmente você não escolhe através da sua autoridade lunar, né? Sente que é aquilo e aí daqui um ciclo, né? Se você não sabe a autoridade lunar da refletora, é um ciclo lunar, ou seja, 28 dias. Na prática, para uma refletora, o ideal é que você demore, né, um ciclo inteiro, 21 dias para tomar uma decisão importante na sua vida. Obviamente, você não precisa esperar 28 dias para escolher o que você vai comer de almoço, ou qual cor do esmalte você vai passar, etc. Mas para decisões assim mais importantes, uma refletora se beneficia muito desse tempo que a lua tem para passar por todos os ciclos. E aí você entende se isso é para você ou não, né? Então, assim, o recado que eu sinto, borboleta, é que não tá escrito em pedra que tem que ser desse jeito ou do outro, que esse é o caminho certo e aquele é o caminho errado, porque não existe caminho errado, viu? O que você precisa agora é se permitir entender, sentir a situação que você está vivendo. E a partir disso você cria um plano, né? Para seguir adiante. Porque para seguir adiante e acessar a carta do mundo, aí sim você vai precisar de um plano, né? Eu vejo quase que como uma história. Você tendo consciência do que você está sentindo, voltando um pouco pro hoje, enxergando esse momento de indecisão, entendendo que não tem caminho certo ou errado, mas aí sentando para pegar uma folha de papel, vamos dizer assim, e aí sim traçar os planos. Ok, esse é o caminho que eu vou seguir. Então é isso que eu vou precisar para seguir esse caminho. E aí você vai e desenha o plano. Uma coisa
que eu sinto de te falar é: o melhor caminho não é o caminho da razão, é o caminho que faz a gente sorrir, que faz a gente se sentir leve. E o fato de você ser uma refletora e ter essa liberdade de planejamento, ou seja, você não tem obrigação, você não é uma pessoa que se beneficia de ter um plano de 5, 10 anos para frente. Eu sinto que tem borboleta aqui que tá precisando aterrar um pouquinho. Ter uma liberdade de futuro, não se sentir obrigada de seguir um caminho A ou B, não significa que você não precisa se organizar na vida, borboleta. Tem borboleta que às vezes está usando a necessidade de liberdade de fluidez para procrastinar a organização na própria vida. E a sua criança está pedindo organização. A sua criança está pedindo um pouco de rotina. Toda criança pequena se beneficia de rotina. Eu vejo aqui com as minhas filhas. Se eu saio da rotina, é meio caótico, né? Mas o bom de ter uma rotina é que quando eu volto para ela, né, depois de um fim de semana curtindo, por exemplo, né, ou viajando, eu vejo, nossa, olha o benefício disso, olha o benefício de ter uma vida organizada. E eu sinto que tem um apego aí em você de tipo assim, ai, não, planejamento não funciona pra mim, organização não funciona pra mim, rotina não funciona pra mim. Mas, na verdade, tudo isso é sinônimo de liberdade e vai te mostrar que é muito mais fácil, inclusive, sair da indecisão quando você está organizada. Eu sinto que eu misturei vários temas aqui na sua leitura, né, borboleta? Mas é uma linha do tempo mesmo. Uma indecisão no coração, você sentindo que precisa tomar algumas decisões na sua vida, o julgamento aí te pedindo um exame de consciência, um entendimento da situação, uma compreensão da situação que faz com que você fique no hoje. E aí uma necessidade de se planejar melhor, de se organizar, de trazer mais terra para sua vida. Viu, borboleta? Então é hora de você desapegar do que deixa a sua vida bagunçada, do que deixa a sua vida desorganizada. Talvez você saia do processo de indecisão a partir do momento que você se organizar melhor, a partir do momento que você sentar para ver o que está acontecendo na sua vida. Você já reparou que muita gente não senta para ver o que está acontecendo na própria vida? Muita gente não senta para fazer uma planilha de finanças porque tem medo do dinheiro. Muita gente não senta para conversar com o companheiro, com a companheira porque tem medo do que vai acontecer na relação. Muita gente evita sentar para fazer o que precisa ser feito, achando que vai dar ruim, mas na verdade é o contrário. As coisas na nossa vida precisam de atenção. O planejamento não é só sobre o futuro. A gente sentar, planejar e organizar a nossa vida é muito sobre o presente, na verdade. Porque quando a gente senta, a gente vê o que está acontecendo na nossa vida. E aí sim o futuro fica mais claro. Então é isso, borboleta, se organize, traga a rotina para sua vida de uma forma leve, quebre a resistência com relação a esse assunto e você vai ver como a sua vida vai ficar muito menos indecisa e muito menos cheia de apego. Você vai sentir que as coisas vão fluir muito melhor e as respostas vão chegar também para os próximos passos, tá bom, minha borboleta? Então é isso. Espero que faça sentido para você essa leitura, que te ajude de alguma forma. Se você caiu de paraquedas nesse canal, eu tenho certeza que não foi acaso. Se você já é refletor e sabe disso, seja muito bem-vinda. Fique aqui porque toda terça a gente tem leitura. Se você não sabe qual é o seu tipo energético, aqui embaixo, quando você abrir a descrição do vídeo, tem um vídeo que eu escrevo o que é Human Design e um outro vídeo te ensinando a descobrir o seu tipo energético, viu, minha borboleta? Então, aqui embaixo eu explico tudo. E é isso. Qualquer coisa, me mande mensagem por aqui ou lá no Instagram, entra no meu site, que também tá aqui abaixo, e a gente vai conversando, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até a próxima.